Deputados de oposição e também do Centrão prometem apresentar hoje um pedido de impeachment do presidente Lula, pelas falas absurdas dele em relação a Israel. Até amanhã desta quarta-feira, aproximadamente 135 parlamentares assinaram um pedido. Deixa eu só ver aqui a atualização. Já temos a atualização, Matheus, dos dados? Tá aí. Vamos colocar a arte, por gentileza, Matheus, para a gente atualizar os dados desse pedido de impeachment, esse super pedido de impeachment, né? Temos aí nomes como a Carla Zambelli, Júlia Zanata, o Mário Frias, Gustavo Gayer, General Girão, Bia Kicis, Carol de Tone, Ramagem, Coronel Telhado, Marcel Van Hatten, do Novo, José Medeiros, Daniel Freitas, Zé Trovão. Pode passar a próxima página, Matheus? Sanderson, Felipe Barros, Jefferson Campos, Rodolfo Nogueira, Clarissa Técio, Evair de Mello, Eli Borges, Mariana Carvalho. Pode passar a próxima página, Matheus. Não, essa aí, na verdade, tem mais outra. Vamos colocar, porque essa aqui era anterior, Matheus. Vamos colocar outra, porque a última lista que eu tive acesso aqui tá aí. Moa. Temos 134 parlamentares, né? Temos aí o Dacídio Matos, Pastor Diniz, Diego Garcia, Felipe Saliba, Vermelho, Fred Linhares, Sóstenes Cavalcante, que é o segundo vice-presidente da Câmara. Enfim, você já vê que é um pedido substancial. Anteriormente, o pedido de impeachment com o maior número de assinaturas foi o contra a presidente Dilma Rousseff em 2016. Naquela época, se não me engano, eram 114 assinaturas. Então, vejam que esse pedido aí do presidente Lula já ultrapassou em muito aquele apresentado por 2016. Ontem, parlamentares de oposição e também do centro deram uma entrevista coletiva para falar sobre esse pedido. Vamos só pegar o VT da deputada Carla Zambelli explicando por que ela não apresentou ontem esse pedido e deixou para apresentá-lo hoje lá na Câmara. Mas afinal de contas, se Israel está lutando contra o terrorismo e Lula fala contra Israel, ele está mostrando para o mundo terrorista que os terroristas são bem-vindos aqui. E isso é muito grave. E a gente sabe, tem visto, que a imprensa tem falado sobre o assunto, tem apoiado o pensamento da maioria dos líderes mundiais, porque inclusive vizinhos árabes a Israel, vizinhos que competem com Israel de certa forma, se mantiveram neutros, não apoiaram Lula. Lula se junta a países como o Irã, que tem como base o terrorismo. Mas infelizmente a gente fica bastante preocupado com esse impeachment, preocupado com a situação do Brasil, mas acreditamos que esse crime de responsabilidade precisa ter uma resposta pelo parlamento. Então já somos 122 deputados de vários partidos, inclusive partidos da base governista, que vão falar aqui com vocês. E a gente não vai apresentar esse pedido de impeachment hoje ainda, porque alguns deputados entraram em contato comigo na vinda para cá para pedir para assinar. Inclusive esse número 122 entrou agora. Então a gente vai esperar até amanhã e vamos, a partir de amanhã, a gente vai ter reunião com as bancadas evangélica e católica. Acredito que outros deputados vão aderir ao processo de impeachment e a gente traz para vocês números atualizados amanhã, além desses 122, quem for entrar. Lembrando que o maior impeachment da história do parlamento teve 124 assinaturas e nós vamos conseguir mais do que isso. Ou seja, nós estamos falando do maior processo de impeachment já aberto na história do parlamento. Muito obrigado e boa tarde. Traz para cá, Matheus, porque eu já estou na linha com a deputada Carla Zambelli, que ela inclusive já me corrigiu aqui no ar, de certa forma, com o recorde de impeachment. Eu falei 114, na verdade isso eram 124. Deputada, seja muito bem-vinda ao Meio Dia em Brasília, obrigado pela sua participação. E a pergunta que se faz nesse momento é: que horas a senhora apresenta o pedido de impeachment do presidente Lula? Bom dia, boa tarde, Wilson, é um prazer estar aqui com você. A gente agora às 2 horas da tarde fecha o número de assinaturas, então quem vai participar do impeachment a gente fecha até às 2 horas da tarde, mas a gente ainda tem a coleta de assinaturas online, né? O impeachment ele tem um rito muito específico, a gente precisa ter todos os dados dos deputados que vão assinar dentro do pedido de impeachment com suas qualificações. Essa peça vai para o sistema e depois da peça ir para o sistema, a gente então colhe a assinatura dos deputados. Então, acredito que 2 horas a gente fecha o texto e o número de parlamentares que vão entrar, né, com as suas qualificações, aí a gente abre para assinaturas, e aí vai depender da celeridade em que os deputados vão assinar essa peça.
Trago para você aqui em primeira mão que existe a possibilidade de senadores também entrarem como autores. Nós fomos procurados por eles, a gente também procurou, né, os senadores, a oposição lá no Senado, e a gente já está com 11 senadores que querem entrar no pedido de impeachment, podendo chegar até 30. Dá para a gente falar já alguns nomes desses senadores que estão interessados em coassinar esse pedido? Sim, sim. O senador Girão, a senadora Damares, Flávio Bolsonaro, Portinho, agora de cabeça não lembro todos, mas aí essa já tem com base... Se eu conheço bem o Jorge Seife, provavelmente deve ter se interessado. Desculpa, Jorge Seife. Agora o Jorge Seife está com um probleminha porque ele está fora do Brasil e a assinatura precisa ser... o rito do impeachment pede que a assinatura ou seja por certificado digital, ou seja por assinatura como é que chama isso? Firma reconhecida, e etc. Tem um rito muito específico. Então, para a gente não tornar o processo de impeachment inconstitucional, a gente está vendo só a logística, porque os deputados vão assinar via sistema, e os senadores, a gente quer que eles assinem, vai ter que assinar via presencial, né, com reconhecimento de firma, etc. E aí eu não sei muito bem como que a gente vai fazer isso acontecer. Mas, olha, eu estou com outros nomes aqui, ó. Então, o Flávio Bolsonaro, o Portinho já falei, o Mourão também vai assinar, o Marcos Rogério, e acho que tem mais alguns aqui para baixo. O Rogério Marinho, claro, que é o líder da oposição. Então, acho que esse Jaime Máximo Bagatoli, eu não sei se ele é deputado ou senador agora. Acho que é senador. O Jaime, senador Jaime, isso mesmo. Tanto nome na minha cabeça já de ontem para hoje que eu tô um pouco confusa. Jaime Bagatoli, lá de Santa Catarina, né? Faz parte da bancada de Santa Catarina, ele com o Amin, né? Ele, o Amin. Santa Catarina foi a que mais teve assinaturas, viu, Wilson? Assim, uma grande quantidade de assinaturas, realmente em peso, o estado de Santa Catarina participando desse processo. Pergunta, o Moro se manifestou a favor desse pedido? Vocês já pediram assinatura para o Moro, não? Não pedi ainda, mas a Rosângela Moro assinou, então acredito que o casal deve ir junto nesse pedido, se Deus quiser. Agora, deputada, uma informação que circula desde ontem à noite, né, e inclusive hoje pela manhã eu publiquei aqui no site, é que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele já deu indicativos ali para os seus aliados que ele pretende sentar em cima desse processo de impeachment. Segundo ele, não é um procedimento que de fato vai engrandecer a democracia brasileira e que também, neste momento de crise constante, não seria, na visão do Lira, não seria um processo que de fato ajudaria o país a crescer. Como é que os deputados, como é que a senhora, como é que a bancada de oposição vai trabalhar para pressionar o Lira a não sentar em cima de um processo de impeachment? Eu acho que o número de deputados vai dizer muito, né? A pressão popular também. Eu acredito que ele está na base governista, então é complicado para ele, mas não querendo comparar o Lira com o Cunha, mas o Cunha também era da base governista quando nós apresentamos o primeiro pedido de impeachment da Dilma em 2014, no começo de 2014, logo depois da reeleição dela. Então, não acho difícil que essa situação se altere, né? As relações políticas do Lula sempre foram muito instáveis, né? Ele precisou do mensalão para poder ter apoio do parlamento quando foi presidente pela primeira vez. Então, tudo indica que existe sim a possibilidade, né? Historicamente, a gente teve mudanças políticas ao longo do tempo, e nada que a rua bastante cheia para poder dizer isso. Dia 25, não que tenha nada a ver com o pedido de impeachment, mas no dia 25 a gente já vai ter uma noção de quantas pessoas estão dispostas a ir para a rua para lutar por uma causa, né? E acredito que o pedido de impeachment pode começar a gerar uma pressão popular, tanto para mais deputados aderirem, quanto para o Lira também, de repente, acolher esse pedido. Deputada, eu não tenho como eu não fazer essa pergunta, porque isso é algo que tem circulado nas redes sociais, e é aquilo que eu sempre falo, acho que não existe pergunta proibida, existe forma de você fazer uma pergunta. Algumas pessoas, alguns opositores da senhora, têm falado basicamente o seguinte: olha, a deputada Carla Zambelli está aproveitando esse episódio de Israel para voltar ao cenário político depois do que aconteceu no final da campanha de 2022. Como é que a senhora responde a essa crítica
de pessoas que tentam deslegitimar esse processo de impeachment que a senhora tem encampado agora? Então, o processo de impeachment ele não é meu, né, Wilson? Eu estou só articulando, sou articuladora do processo de impeachment. A peça jurídica é uma coisa separada da política Carla Zambelli. É uma instituição e que nós temos direito de implementar. Então, o pedido de impeachment não é da Carla Zambelli. Eles vão querer fazer isso, Wilson, e a gente entende completamente, né? É uma forma política de tentar pressionar e de tentar atacar o pedido, mas o pedido não é meu, o pedido é de 134 agora parlamentares, então se tiverem que criticar o pedido, que critiquem os 134 parlamentares, eles não estão criticando a Carla, vão criticar todos eles. E eu acho que isso mostra também, ou seja, esse apoio, né, que deram ao pedido, se olhar pelo lado de que eu iniciei o processo, estou articulando o processo, eu acho que nada mais mostra que eu nunca estive fora do processo político, né? Acho que as pessoas não estariam assinando um pedido se ele tivesse tóxico, se ele tivesse, de alguma forma, envenenado. Então, eu encaro isso como uma forma de mostrar para a gente que a gente está no caminho certo, Wilson. Se a gente está incomodando a ponto deles me atacarem, né, uma mulher, atacarem uma pessoa, e tentarem personalizar o processo de impeachment, é porque é a forma que eles estão encontrando de bater no processo. Se o processo, se a peça, né, ou se o assunto, ele não fosse bom, eles estariam atacando o assunto. Como o pedido, o embasamento, ele é jurídico e está bem forte, eles não atacam o pedido, eles atacam a pessoa.